Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Primeiramente, eu quero pedir que os amados se inscrevam nesse canal para nos ajudar. Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sino das notificações. Amém? Desta vez eu quero falar sobre as principais escolas teológicas da história da Igreja. Começando pela escola de Alexandria, que funcionou entre os séculos 2 e 5 depois de Cristo. Temos aí os assim chamados pais alexandrinos. Os nomes mais destacados são Pânteno, por volta do ano 200 depois de Cristo, quando ele fundou essa escola. Clemente, a grande maioria dos irmãos conhecem Clemente de Alexandria. Ele viveu do ano 150 ao ano 215 depois de Cristo. Temos Orígenes, que viveu entre 186 e 255 depois de Cristo. E mais tarde ainda apareceram nomes importantes como Atanásio e Cirilo e alguns outros. Essa escola é o centro mais antigo de estudo das ciências sagradas na história do cristianismo. O objetivo aqui é fazer com que você compreenda que Jesus Cristo veio, Jesus Cristo ensinou, está narrado nos evangelhos o que Jesus Cristo ensinou. Ele chamou os seus apóstolos, os apóstolos continuaram a propagação do evangelho, o ministério, amém? O ministério cristão, a religião cristã. Isso funcionou durante a igreja inicial, durante pouco tempo, por volta de 100 anos. Por volta do ano 100 depois de Cristo, morre o último apóstolo, João, o apóstolo João. Iniciando assim a pregação da palavra de Deus por aqueles que eram discípulos dos apóstolos. E esses discípulos, aqui nós temos aqui a primeira escola de estudo que se tem notícia do cristianismo, das ciências sagradas, que é a escola de Alexandria. Começou por volta do ano 200. Vamos entender mais. Pequeno comentário aqui para os irmãos poderem se situar mais com relação a essa história. Essa escola, a escola de Alexandria, ela tinha um interesse marcante pela pesquisa metafísica do conteúdo da fé. Ou seja, eles analisavam o objeto de estudo dessa escola passou a ser a fé. A fé que não é natural, a fé que é sobrenatural, é sobre-humana e não pertence não é de natureza física. Então eles passaram a querer entender o objeto do seu estudo, que era a fé. Amém? A fé não natural. Continuando. Essa escola teológica, ela tinha a sua preferência pela filosofia platônica. Então essa escola teológica adotou o platonismo como sendo a sua filosofia. A interpretação alegórica das Sagradas Escrituras era a maneira deles interpretarem a Bíblia, a Palavra de Deus. Amém? Concepção do ideal cristão como uma verdadeira gnose. Ou seja, o homem não é capaz de cumprir. Se nós vemos o que nós vemos hoje, partiu do início, do começo. Não daquela igreja que tinha os primeiros discípulos, que passou-se 100 anos, do ano 100 ao ano 200, e nem aquela igreja anterior ao ano 100, que era a igreja que tinha os apóstolos vivos. Essa igreja aí era uma igreja que pregava
que muitos agora têm colocado no YouTube ou em outras mídias sociais, redes sociais, falando sobre o Evangelho sem mistura, ou as palavras puras de Jesus, ou a teologia pura. Muitos têm falado sobre isso. E o nosso objetivo aqui não é lançar um caos sobre a história da igreja, mas é fazer um alerta, um comentário e uma expansão do conhecimento que nós podemos ter a respeito da palavra de Deus e da história do cristianismo em geral. Amém? Glória a Jesus. Concebe-se um ideal místico como deificação com base bíblica e neoplatônica. Amém? Então, aqui nessa escola havia uma enorme carga chamada de misticismo. Eles acreditavam muito no misticismo, ou seja, experiências místicas. Continuando. Aceitação na ascese da apatheia estoica e da providência, as quais se dão um sentido cristão. Então nós precisamos conceituar isso. O que é, então, apatheia estoica? Define-se como ausência de paixão e permite a liberdade mesmo sendo escravo. Isso é a apatheia estoica. E a ascese, na filosofia grega, é o conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Já no campo da religião, no cristianismo e em todas as grandes religiões, é o conjunto de práticas austeras, comportamentos disciplinados e evitações morais prescritos aos fiéis. Amém? Glória a Jesus. Essa daqui é, portanto, a primeira escola teológica que nós temos notícia na história do cristianismo, história da igreja, amém? Ou história da teologia. Nós estamos analisando tudo. Esse é o objetivo desse canal. Fazer análises de tudo para que você possa reter no seu conhecimento, no seu saber, adquirir conhecimento, saber, compreender o que se passa hoje. Nós podemos explicar com o que se passou ontem. Esse é o objetivo deste canal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos em nome de Jesus. Amém.